Oi, pais. Vocês têm alguma dúvida sobre refluxo gastroesofágico? Meu nome é Gleison, eu sou médico pediatra e hoje eu vou falar sobre isso. O que é o refluxo gastroesofágico e por que ele acontece? O refluxo gastroesofágico é a passagem do conteúdo gástrico, do conteúdo do estômago, para o esôfago, que é o canal que liga a boca até o estômago. Por que isso acontece com muita frequência em bebês? Entre o nosso estômago e o nosso esôfago, a gente tem uma válvula que fecha o estômago depois da passagem do alimento, que ela é chamada de esfíncter esofágico inferior. Essa válvula, que é uma válvula muscular, é um músculo, nos bebês ela é parcialmente incompetente, ela é imatura. Eu falo do mesmo jeito que os bebês são mais molinhos por fora, às vezes eles são mais molinhos por dentro também. Então essa válvula ela funciona, mas ela abre em momentos que ela não deveria abrir. Cada vez que o estômago do bebê tem o leite e ela abre no momento que ela não deveria, esse leite junto com esse conteúdo gástrico, ele pode subir. E quando ele sobe, ele causa um desconforto, uma queimação no tubo que é o esôfago, que, como eu disse, liga a boca até o estômago. Muitas vezes esse leite ele pode voltar e a criança inclusive colocar ele para fora, que é a regurgitação do bebê. As mães ficam muito preocupadas com isso, mas eu sempre falo, no próprio enxoval a mãe compra sempre as fraldinhas para quando o bebê regurgitar ela poder limpar. Mas quando o neném nasce e ele de fato começa a regurgitar, as mães costumam ficar preocupadas, mas eu entendo, é normal acontecer. O que a gente pode fazer a princípio para evitar esse refluxo, que a princípio eu vou chamar do refluxo fisiológico? Então a primeira recomendação é a gente trocar a fralda do bebê sempre antes de dar de mamar. Caso a gente troque a fralda depois que o nenê já mamou, e não é infrequente isso acontecer, porque os bebês mais novos, principalmente, eles costumam mamar e já fazer cocô por conta do reflexo gastrocólico. Quando a gente troca o bebê logo depois dele mamar, a manipulação do bebê já é uma coisa que ajuda o leite voltar mais facilmente. Principalmente essa manipulação da troca de fralda, quando a gente pega na perninha do bebê, levanta o bumbum dele, então ele fica numa posição com a perna mais alta do que a cabecinha, coloca a fralda, às vezes aperta um pouco mais a fralda na barriga dele. Tudo isso ajuda o leite a voltar mais até a boca. Segunda coisa que as pessoas costumam fazer achando que estão protegendo o nenê desse refluxo gastroesofágico, que na verdade estão piorando, acabou de dar de mamar para o bebê e coloca ele sentadinho no bebê conforto. As pessoas imaginam que isso possa melhorar o refluxo porque o bebê fica mais levantadinho, então é mais difícil do leite voltar. Na verdade, quando a gente faz isso, a gente pode piorar o refluxo. Em primeiro lugar, porque o nenê, ele, por conta de uma diminuição do tônus da região das costas, ele pode ficar mais dobradinho para frente. Quando ele dobra um pouquinho para frente, já tem uma compressão fisiológica do abdômen e isso já pode fazer o leite voltar mais fácil. Como se você apertasse uma garrafa PET sem a tampa, cheia de leite, se você apertar ela na metade, o leite vai espirrar por cima. Segunda coisa do bebê conforto é que o bebê fica sentado. Como a perna dele está semifletida, essa perna também pode causar uma pressão maior intraabdominal, que a gente chama de valsalva, e isso também pode aumentar a regurgitação do leite. Então essas são coisas que a gente deve evitar. E uma dúvida que as mães têm a respeito disso também é: eu devo levantar a cabeceira do berço do meu filho? Os últimos guidelines demonstram que basicamente eles não conseguem comprovar uma melhora de fato em você levantar o decúbito do nenê, ou seja, ele dormir com uma almofada anti-refluxo ou colocar algum calço no berço para ele ficar inclinado, porque isso tem muito pouco impacto em uma coisa que a gente chama de bico de refluxo alcalino. Basicamente não tem melhora do refluxo, mas o que a gente vê na prática é que isso pode até piorar. Por que pode piorar? Não é infrequente que o bebê escorregue. Quando ele escorrega, ele pode ficar
ou de lado, ou às vezes até com a cabeça mais baixa do que o resto do corpo, o que aumentaria mais ainda a incidência de refluxo, ou conforme ele escorrega para o final do berço, a perninha dele encostando lá embaixo pode dobrar, e aí pode acabar fazendo o mesmo mecanismo de aumento de pressão abdominal que o bebê conforto faria. Atualmente, não é recomendado que se coloque decúbito elevado para refluxo. E que posição que ele deve dormir? Alguns estudos sugerem que o refluxo até poderia melhorar com o bebê dormindo de barriga para baixo, mas isso é proscrito, ou seja, não é recomendado de jeito nenhum. Dormir de barriga para baixo, como eu já abordei em outro vídeo, aumenta muito a incidência de morte súbita do lactente. Então, independente do bebê ter refluxo ou não, todos os bebês dormem sempre de barriga para cima. E quando o refluxo não é normal e a gente precisa tratar? Apesar de terem uma fisiopatologia idêntica, são coisas diferentes, que são o refluxo gastroesofágico fisiológico, que é esse que eu abordei, e a doença do refluxo gastroesofágico, que, como o próprio nome diz, é uma doença e que a gente precisa tratar. Como que a gente vai saber diferenciar um do outro? O bebê que tem o refluxo fisiológico, ele é um bebê normalmente calmo. Você percebe que quando ele regurgita o leite, ele continua tranquilão. Normalmente ele não faz careta, não faz nada. O leite volta, ele continua quieto ou meio sorridente. Você que tem que ir lá limpar o leite. Para ele é como se nada tivesse acontecido. Ele mama bem, ele dorme bem e ele é um bebê calmo. Já um bebê com a doença do refluxo gastroesofágico, que tem a mesma fisiopatologia, como eu disse, do refluxo, mas qual que é a diferença? Esse leite com esse conteúdo gástrico começa a voltar tantas vezes durante o dia que a acidez desse conteúdo gástrico começa a machucar o esôfago. É como se o bebê tivesse com azia, e aí ele começa a ter muita dor. Um bebê que tem a doença do refluxo gastroesofágico, ele não é um bebê calmo, ele costuma ser um bebê choroso, e que isso pode ir aumentando conforme o refluxo não é tratado. Alguns sinais que a gente pode observar: é um bebê que começa a ter dificuldade para mamar. Não é infrequente que a gente veja um bebê que bebê que mama no peito, por exemplo, ele começa a mamar bem, calmo, mas no meio da mamada ele começa a fazer faces de dor, ele começa a chorar, ele solta o peito, mas ele pega o peito de novo, porque você percebe que ele está com fome, mas ele dá 2 deglutições e ele larga. Então um bebê que já não tem uma mamada tranquila, é um bebê que começa a dar trabalho para mamar. Muitas vezes, quando esse refluxo é mais avançado, o bebê ele pode ter uma atitude de jogar a cabeça para trás, ele gosta de dormir com a cabeça jogada para trás, que é o que a gente chama de posição de Sandfer. É uma posição antálgica, quer dizer que é uma posição que o bebê faz para tentar diminuir um pouco a dor que ele sente nessa região aqui do esôfago, como se fosse uma posição de defesa. Isso para quadros mais avançados da doença do refluxo. E quadros que obviamente alguma coisa não está dando certo, como por exemplo o bebê começa a parar de ganhar peso. Isso, na minha opinião, já é um sinal extremamente tardio, porque para mim, um pediatra fazer um diagnóstico de um bebê com doença do refluxo gastroesofágico porque ele não está ganhando peso, demorou, comeu bola, porque qualquer nenê que não está ganhando peso ou que está perdendo peso, se a mãe perguntar para a vizinha dela, ela mesma já vai falar que tem coisa errada. E nós, como pediatras, a gente tem que se antecipar muito a isso. O diagnóstico tem que ser muito mais precoce. E aí, como é que a gente faz o diagnóstico? Que exame que a gente pede para fazer? Basicamente, na prática, e segundo os guidelines internacionais de doença do refluxo, essa é uma doença de diagnóstico clínico, ou seja, é a história, principalmente no caso do nenê. Alteração de exame físico, basicamente a gente não vai ter quase. Mas a gente não costuma pedir exame complementar. Os exames complementares disponíveis, que eu não vou entrar em detalhe aqui, são exames que muitas vezes eles são invasivos, eles são destinados para aqueles casos de maior gravidade, casos que quase sempre já estão precisando passar
já estão fazendo acompanhamento com a especialidade da gastroenterologia pediátrica, ou casos que vão ser descritos ou usados para estudos. Na nossa prática clínica normal, no meu caso, um pediatra de uma cidade de interior, a gente não usa exames complementares para fazer um diagnóstico de doença do refluxo. Ah, mas o outro pediatra pediu para mim um raio-x, que ele tomou uma mamadeira, contraste. Mesmo esse exame chamado EED, ele não é indicado para isso. E ele também não é um exame que faz o diagnóstico. A importância do diagnóstico da doença do refluxo gastroesofágico é uma avaliação clínica detalhada. A partir da avaliação clínica, a gente vai tomar as condutas conforme a classificação em termos de gravidade, entre aspas, da doença do refluxo gastroesofágico. Então, que podem variar desde das condutas posturais, como eu falei, que elas são as mesmas do refluxo fisiológico, até o uso de medicação, que pode passar por protetor gástrico, inibidor de H2, inibidor de bomba de próton, e aí isso o pediatra, ele que vai decidir e que ele vai receitar. Na suspeita, não é infrequente que a gente comece a tratar e aí a gente observe se tem uma melhora ou não, que é o que a gente chama de teste terapêutico. Isso, inclusive, é descrito nesses guidelines. A gente faz o teste terapêutico, a gente trata e vê qual é a resposta do nenê. Já que é difícil cuidar de nenê não conta pra gente o que ele tá sentindo, ele não vai falar pra gente, tô sentindo uma queimação aqui. Então a gente vai fazendo desse jeito. Basicamente é isso, e é importante que as mães fiquem atentas aos sinais de alerta para procurar alguma orientação e uma avaliação pediátrica. Quais são esses sinais de alerta? Meu bebê está ficando irritado para mamar. Meu bebê está ficando irritado durante o dia, mesmo que não seja na hora de mamar. Meu bebê não está ganhando peso adequadamente. Meu bebê começou a fazer cocô com sangue, que não tem relação basicamente com a doença do refluxo, mas podemos fazer um diagnóstico diferencial com alergia à proteína do leite de vaca, que é um assunto que eu vou abordar em outra oportunidade, dentro em breve. Mas é importante que a mãe saiba que esses sinais de alerta, ela deve considerar procurar um pediatra e pedir ajuda dele. E é importante que a mãe sempre acredite no olhar dela. As mães sabem quando tem alguma coisa que não está certo com o seu filho, mesmo que ela não saiba explicar direitinho o que é. Quando uma mãe sentir isso, eu sempre sugiro que ela procure uma ajuda especializada, que ela procure seu pediatra. Esse foi o assunto de hoje. Se você quer continuar descomplicando sua rotina com seus filhos, deixa um like, considere se inscrever no canal. E se você quer continuar recebendo dicas como essa, ativa o sininho das notificações.